aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa começar aqui o nosso papo sobre essa partida e o cenário do Brasileirão. Está aqui a tabela do OneFootball, aqui, ó, Brasileirão Série A. Você pode fazer o download no aplicativo, pode também acessar no seu computador, direto aqui no onefootball.com. O Botafogo tem 33 pontos, ele joga amanhã contra o Grêmio, 6h30 da tarde. Caso vença, vai a 36, se empatar, vai a 34. Ou seja, ele pode abrir 10 pontos em cima do Flamengo, né? Se o Grêmio vencer, o Flamengo fica a 7 pontos do líder e fica a uma distância de 3 pontos do vice-líder, que passa a ser de novo o Grêmio. Momentaneamente, o Flamengo está à frente do Grêmio, porque tem um jogo a mais, mas tem um saldo melhor, né? Os dois têm 8 vitórias no campeonato. Palmeiras com 24 pontos, ou seja, se o Botafogo vencer amanhã, ele vai abrir 12 pontos em relação ao atual campeão brasileiro. O Bragantino com 23 pontos, se derrotar o São Paulo nesse domingo, ele vai a 26 e se iguala ao Flamengo e supera o Palmeiras, empurra o Palmeiras para a quinta colocação. O Fluminense com 21 pontos enfrenta o Internacional. Caso vença no Maracanã, ele também se iguala ao Palmeiras, aqui vai a 24 pontos. O mesmo vale... o Cruzeiro já jogou, perdão. O mesmo vale para o Inter, né, que tem 21 também, e se vencer no Rio de Janeiro, vai se igualar ao Palmeiras. Aí tem o Atlético Paranaense que pega o Fortaleza com 20, o Atlético Mineiro já jogou. Olha o Galo, hein? Felipão, 5 jogos, 2 derrotas, 3 empates, nenhuma vitória do Felipão no Atlético, que já foi para a parte de baixo da tabela, 11º. O Fortaleza tem 20 pontos, o Cuiabá já jogou, foi a 16, o Corinthians, que venceu o Atlético, o Corinthians do Luxemburgo poderia jogar com o Atlético toda semana, seria uma maravilha, né? Eliminou da Copa do Brasil e agora venceu por 1-0 em Belo Horizonte. 15 pontos tem o Corinthians, o Santos, que não vence há 12 jogos, tem 13 pontos, o Bahia, que hoje empatou com o Cuiabá, também tem 13, o Goiás, que ainda vai jogar na rodada, tem 11 pontos, enfrenta o Santos, o Coritiba venceu 2 jogos seguidos, já chegou aos 10, já tirou o Vasco da Gama para trás, botou o Vasco para 19º, o Vasco à frente do América apenas no saldo de gols, menos 12 contra menos 16, né? E o Coxa já está numa situação que, em uma rodada, o Coritiba pode alcançar o Bahia, por exemplo, né? Se o Bahia perde e o Coritiba vence na próxima rodada, ele já consegue alcançar um time que está em 16º. Mas vale para o Santos, se o Santos amanhã for derrotado, aí no caso o Goiás iria para 14 pontos. É outro confronto importante de times que estão ali naquela zona bem perigosa. Então esse é o momento aí do Campeonato Brasileiro, né? Depois das partidas de hoje, a rodada será complementada, evidentemente, nesse domingo, né? E, bem, sobre o jogo, né, eu vou ler aqui as mensagens de vocês e vamos começar a nossa interação. Eu acho que foi o seguinte, o jogo de hoje, do ponto de vista do Palmeiras. Eu temia muito que os times entrassem muito desfigurados hoje, falei até sobre isso durante a semana, lá na Jovem Pan, aqui no canal. Porque, cara, um jogo do campeão brasileiro, do campeão da Libertadores da Copa do Brasil, os times que vêm dominando aí o cenário, não dá para colocar time reserva, né? Um time misto, poupar um jogador ou outro, ok. E jogou o Palmeiras com força máxima de momento, então levou o jogo realmente a sério. E o Sampaoli, claramente, pelo que ele falou agora, ele tentou fazer uma gestão ali, porque, gente, não adianta, eu falo isso aqui sempre, eu vou ficar sempre repetindo. É impossível você jogar todas as partidas com. Jogar todas as partidas com. Só um instantinho, gente. Só um minutinho que eu tenho que ajustar aqui, porque em uma das plataformas o vídeo não entrou. Então, eu vou fazer uma pequena mudança aqui para ver se agora vai. Então, como eu disse, não dá para você pura e simplesmente jogar todos os jogos com a mesma equipe. Não dá, não tem condição. Então, hoje, acho que ele tentou uma solução que poderia dar certo, não deu certo, com 2 jogadores rápidos pelos lados. Acho que faltou um comportamento mais competitivo à equipe no primeiro tempo. O Flamengo marcou a distância, o Mike estava muito à vontade, Cebolinha muito mal nessa função, sem bola, ainda perdeu uma grande chance de gol, criou uma jogada ou outra, um chute, mas deixou a desejar. No lance do cruzamento, o Mike está totalmente livre, o Ayrton que sai no combate, o Cebolinha tinha que acompanhar o Mike, o Luiz Araújo acompanhar o Piquerez, eles não fizeram bem esse trabalho, então isso sobrecarregou demais ali o sistema defensivo. Acho que o Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim, quase empatou sem merecer, ao final da primeira etapa daquela jogada do Cebolinha, que ele chutou para fora. O Palmeiras teve mais oportunidades, poderia ter feito 2-1 no primeiro tempo, se todas as chances ali claras fossem aproveitadas. 1-0 acho que foi de bom tamanho pelo volume. Criou chance, mas não foi uma supremacia e um grande volume de claras chances de gol, né? Então, acho que o primeiro tempo foi de 1-0 para o Palmeiras, foi um resultado justo. O Flamengo poderia ter empatado, mas não trabalhou para isso.
E aí, no segundo tempo, com as mudanças, a entrada do Ribeiro, depois do Arrascaeta, evidentemente muda. O time joga assim. Mas é preciso que o time saiba jogar de outras formas. E para isso tem os jogadores com outra característica. Não funcionou, mas pode funcionar outra vez, em outro jogo. Vai depender de treinamento e insistência, gente. São 2 jogos seguidos em grama sintética. É uma grama mais dura, uma grama que exige mais, ele falou sobre isso. Tem que haver certos cuidados. Não há como jogar sempre com os mesmos jogadores. Tá? Eu acho que a prioridade entre Copa e campeonato deveria ser o campeonato. Mas essa é a minha opinião. Se eu fosse o técnico, se eu fosse o presidente, o dono do clube, eu falaria: eu quero o campeonato, a Copa é segundo plano. Mas as pessoas não pensam assim. Se ele chega agora e coloca time titular hoje e coloca, inverte a escalação de hoje, seria com o Ribeiro e a Arrascaeta do começo, e põe os 2 pontas do jogo lá de Curitiba, certamente iam reclamar também. Então, acho que esse é o problema. O Flamengo teve uma mudança também no meio-campo importante, com a participação do Thiago Maia e a ausência do Pulga. Thiago Maia, aliás, muito mal no lance do gol de Dudu. Ele não conseguiu afastar o perigo, ele deu a bola para o Dudu. Aí é brincadeira, né? Realmente, Thiago Maia está errado demais. É um jogador que deve perder espaço no momento que o Alan estiver em condições, creio eu. O Wesley, uma atuação, de novo, muito insegura. Um menino, eu acho impressionante que o Flamengo não tenha outra opção. O Varela está descartado, o que tudo indica pelo técnico. Mas acho que foi um resultado justo, porque no segundo tempo o Flamengo foi melhor. O Flamengo dominou o jogo, o Flamengo controlou a bola, o Flamengo fez o seu jogo no segundo tempo. O Palmeiras também muito pouco competitivo no segundo tempo. Foi um time mais. Um time que recuou demais e não foi tão intenso. Talvez não tenha conseguido manter o pique da remada. E aí o Flamengo teve domínio e poderia até ter virado. Poderia ter virado. Eu acho que o empate foi justo, mas a jogada do Everton Ribeiro no contragolpe contra um jogador, tendo ainda a opção do passe para o Bruno Henrique, o Ayrton Lucas entrando e ele deu a bola atrás, ali realmente a sorte sorriu para o Flamengo naquele momento. O gol anulado foi bem anulado, estava impedido, né? Não sei por que tanta discussão que houve ali na hora ali, não tem motivo nenhum, tá? E acabou sendo um resultado justo. Empatar com Palmeiras e São Paulo, gente, é um resultado bom. Como empatar com o Flamengo no Rio é um resultado bom. Se o Palmeiras vai lá, o Flamengo não perde para o Palmeiras no Allianz Parque desde 2017. As únicas derrotas sofridas foram na prorrogação, quer dizer, no tempo normal, o jogo terminou empatado na final da Libertadores, naquelas circunstâncias que você se lembra, evidentemente, uma falha grave individual que gerou o gol do título palmeirense, e essa derrota 4-3 agora em janeiro, lá em Brasília, na Supercopa, com um quarto gol do Palmeiras, um gol irregular. O jogador impedido em cima da linha, atrapalhando o goleiro adversário. O Flamengo não tem perdido o Palmeiras. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. O Flamengo tem jogado, tem vencido ou empatado. Muitos empates. Ano passado foram empates os 2 jogos do Brasileirão. Nem com aquele time lá no meio da pandemia, com vários jogadores com Covid, o Flamengo perdeu o jogo do Hugo, né? Um jogo cheio de garotos. Então, assim, foram 2 tempos distintos. Primeiro tempo do Palmeiras, amplamente superior, e no segundo tempo do Flamengo. O empate foi correto, foi justo. Acho que o torcedor do Flamengo tem que ser um pouquinho mais realista e menos arrogante, porque tem gente que acha que vai ganhar todo jogo. Não vai ganhar todo jogo. O Palmeiras é um time forte, é um time competitivo, jogou em casa, o seu treinador colocou força máxima, ou seja, não queria perder esse jogo de qualquer maneira. Há uma mobilização para esse jogo, que é uma mobilização sempre muito peculiar, e o empate é um empate normal. É um resultado normal, não é um mau resultado, se você está jogando fora de casa, especialmente com aquele mau primeiro tempo.